Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu vou secar uma louça aqui enquanto eu converso com vocês. Hoje eu tô um pouco melhor do que ontem, né? Hoje eu não tive febre, mas ontem eu não consegui fazer praticamente nada de serviço aqui dentro de casa, só recolhi um lixo só. Não tava bem, né? Fiquei o dia inteiro deitado. O Henri foi pra casa da minha mãe, ela levou ele lá um pouco. Na verdade o Fábio deixou ele lá, né? Porque eu tava com bastante febre. É até bom também porque aí não passa pra ele, né? Ele não fica gripado nem doente. Mas hoje eu vou falar com vocês como foi assim que eu descobri a gravidez, né? Já contei pra vocês como foi a descoberta da gravidez. E aí eu vou contar pra vocês algo muito legal que aconteceu no decorrer da gravidez, né? Foi algo bem sério, mas foi algo que Deus trabalhou. Assim que eu descobri a gravidez, fui no médico, né? Fazer o pré-natal e tudo. Aí o médico, primeiro, acho que é um dos primeiros exames, né, que o médico pede, é uma ultrassom. Pra saber quantas semanas tá, como que o bebê tá. Pra saber ali se tá tudo evoluindo certinho, né? E aí, nós super empolgados, né? Todos empolgados. Aí na primeira ultrassom eu levei minha mãe e a minha irmã, Júlia. Que ela é, das meninas, ela é a segunda, mas na verdade ela é a quarta filha. Eu sou a primeira menina, depois a segunda menina é ela. Aí levei essa minha irmã, levei minha mãe e nós fomos super empolgadas, né? Pra fazer a ultrassom, pra saber como que o neném tava. Só que na minha conta, que quando eu engravidei do Henri, eu sabia exatamente a data que eu tinha engravidado dele. Eu sabia exatamente o dia, marcava tudo, né? Então eu sabia. E aí, na minha conta, eu tinha 4 semanas de gestação. Com 4 semanas de gestação, ainda não dá pra gente ver porque tá muito pequenininho, né? Mas aí, como o médico pediu, eu fui. E pela última menstruação, eu tava com 6 semanas. E aí, eu fui fazer ultrassom, chegou lá na ultrassom. Foi uma das primeiras coisas que eu falei pro médico, né? Eu falei assim, doutor, eu acho que o senhor não vai conseguir ver, porque pela menstruação tem 6 semanas, mas pela minha conta tem 4 semanas. E aí, o médico deu início lá, né? A ultrassom, de fato, ele colocou o aparelho, procurou e não viu nada. E o médico falou assim, que com certeza absoluta se tratava de uma gravidez ectópica, uma gravidez nas trompas, né? E eu falava pra ele que não era uma gravidez ectópica, que ele só não estava vendo nada por conta que estava muito recente. E aí ele ficou naquilo, é ectópica, não é ectópica e tal. E aí ele falou assim, chegou uma hora que ele pegou e falou assim, eu sou médico há muitos anos, eu já vi isso daqui muitas vezes, e sempre que a gente vai fazer uma ultrassom e não vê nada, não tem, eles têm um nome certo, né, embrião, tem os nomes, né? Aí ele falou assim, quando a gente não localiza, sempre tá nas trompas, e a sua gravidez é uma gravidez nas trompas. Você vai pra casa, quando você sentir dor, pode ir pro hospital que você vai estar, né, perdendo o bebê. E aí, né, toda aquela empolgação, aquela alegria, né, morreu ali, naquela consulta. Aí eu já saí de dentro do consultório desesperada, porque, como eu falei pra vocês, eu tinha endometrioma no ovário esquerdo, era 4 centímetros o cisto que eu tinha no ovário esquerdo. E no outro vídeo eu nem falei, né, o cisto que eu tinha era de 4 centímetros e era um cisto hemorrágico. Por isso que sempre que eu menstruava eu tinha hemorragia, porque era um cisto hemorrágico. E ali eu peguei e fiquei muito abalada com aquele médico, né? A forma que o médico falou, porque ele não teve um cuidado de falar. Mesmo se fosse uma gravidez ectópica, ele não foi cuidadoso no atendimento dele, ele não foi humano. Ele foi simplesmente técnico. É uma gravidez ectópica, vai pra casa, quando sentir dor, você vai pro hospital. Ele falou isso pra mim. E, gente, eu passei 10 anos tentando engravidar. E eu sabia dos riscos, né? Porque os ginecologistas que eu passei anteriormente falavam que eu nunca ia conseguir engravidar naturalmente e que se acontecesse de engravidar naturalmente, que com certeza eu perderia o bebê, porque o cisto ia empurrar o bebê pra fora do meu útero. Então, já tipo assim, já começou a gravidez tensa por causa do histórico, né? E aí eu vou no médico, o médico não tem o mínimo de empatia pra falar o que tá acontecendo. Simplesmente falou, senti uma dor, você vai no médico que vai estar perdendo o bebê. E ali eu saí, não via nem o chão. Saí desolada de lá. E minha mãe tentando me acalmar,
Minha irmã também, de certa forma, tentando me acalmar, calma até, vai dar tudo certo. E minha mãe, não tô vendo nada disso que o médico tá falando e tal. E todo mundo tentando me acalmar, mas eu sabia da gravidade daquela fala do médico, né? E aí eu falava pra minha mãe, não, mãe, a senhora não tá entendendo o que o médico tá falando. Porque se realmente for uma gravidez ectópica, se for do lado direito, zero as minhas chances de ter um filho. Vocês não estão entendendo. Não é algo tão simples assim. E ali, de qualquer forma, elas tentavam me acalmar, né? Sei que a gente foi na lanchonete, acabamos nem conseguindo comer direito, porque a gente tava fora de si, né, por conta da situação. Aí minha mãe pediu um Uber, a gente tava lá em Osasco, que esse exame foi feito lá em Osasco. Minha mãe pediu um Uber até a nossa casa, né? Aí ela ficou na casa dela, foi ela e minha irmã pra casa, e eu vim pra minha casa, no caso. Aí o Fábio, no meio do caminho, o Fábio ligou pra saber como foi a ultrassom, como tava o bebê. E, gente, eu nunca passo notícia ruim pelo telefone, porque eu não sei em que situação a pessoa está do outro lado. Então, meu marido perguntando, como que foi e tal, e o neném como é que tá? Já sabe o sexo e tal? E eu falei assim, meu bem, em casa a gente conversa. Em casa a gente conversa, e ele perguntando e eu falando que em casa a gente conversar. Aí eu sei que eu cheguei em casa, chorando, desesperada, né? E aí logo em seguida o Fábio chegou, já tinha dado o horário do trabalho dele, ele trabalhava cedo nesse tempo. Aí eu cheguei, logo em seguida ele chegou e eu tava desesperada. E o Fábio tentando me acalmar, e aí o Fábio, vamos no médico então. Aí a gente foi no obstetra, né? Dr. Alceu Yukihara, maravilhoso ele. Nós somos o nosso obstetra. E aí eu falei pro obstetra o que o médico falou, eu expliquei pra ele que eu tinha falado do tempo da gravidez. Aí o meu médico falou assim, você tá sentindo alguma dor? Eu falei assim, não. Aí eu falei, não. Aí ele, você teve algum sangramento? Eu falei, não tive nenhum sangramento, nenhuma dor, não tive nada, não senti nada. E aí ele falou assim, não, então o médico tá equivocado, pode ficar em paz, vai pra casa, qualquer dor que você sentir, você volta correndo pra cá que eu te atendo. Então ele me acalmou, sabe? O médico falou assim, não, pode ficar em paz, o médico deve estar equivocado e tal. E aí eu peguei e voltei pra casa. Desculpa. Peguei e voltei pra casa. E aí eu já voltei mais calma, né? Porque o médico examinou e tudo mais. E falou que tava tudo tranquilo, tava tudo normal. E ali, gente, qual é a parte legal dessa história, né? A minha mãe e a minha irmã, na época, estavam num propósito de oração. Um propósito, eu não sei dizer exatamente o tempo, né, desse propósito. Mas eram bastante dias de oração que elas estavam. E aí a minha irmã tinha recebido uma mensagem de uma... Não sei se é pastora, uma irmã, que é a de Portugal, ou é da Espanha, alguma coisa assim. E aí a irmã falou assim pra minha irmã, que Deus mandou a minha irmã colocar um propósito dentro desse propósito de oração que ela estava, que minha irmã colocasse um pedido pra Deus, que Deus ia atender. E quando a irmã mandou essa mensagem pra ela, minha irmã falou assim, eu não vou colocar nada como propósito, porque no momento eu não tenho nada que eu necessite pra pôr dentro dessa oração, mas continuaram a oração, mas a minha irmã sem propósito. Só que quando nós fomos fazer a ultrassom, que nós retornamos, né? E aí eu não estava lá, mas minha mãe falou assim que a minha irmã foi orar, minha mãe foi orar, minha irmã foi orar. E não sei com essas palavras exatamente, mas a minha irmã falou pro Senhor, Senhor, eu disse que não tinha nenhum propósito para esse propósito que nós estamos fazendo de oração. Mas agora eu tenho. Que... Como assim? Pra que esse bebê não tivesse nas trompas, né? Que Deus colocasse o bebê no lugar que ele deveria estar, que era no útero. Foi uma oração muito emocionante na época, mas eu não vou saber reproduzir as palavras da minha irmã. Sei que a minha irmã orou pela minha gravidez, ela orou por mim, orou pelo Henri. E aí quando o médico obstetra, né, marcou uma ultrassom na semana seguinte. E quando nós voltamos na outra semana, o Henri estava exatamente onde ele deveria estar, que era no útero. Estava correndo tudo bem. Graças a Deus ocorreu tudo bem dentro da gravidez. E essa parte foi uma parte assim que me marcou bastante, né? Essa oração que a minha irmã não tinha um propósito para ela, mas ela colocou a minha vida e a vida do meu bebê em oração. Né? E eu sou muito grata a Deus por toda a minha família, para ser bem sincera, porque passei muitos anos tentando engravidar. Um dia um pastor pregando numa live, a minha irmã Késia, o pastor falou alguma coisa referente a engravidar, né? Coloca a mão na sua barriga que eu vou orar e você vai engravidar. E a minha mãe conta que a minha irmã falou assim,
tá repreendido. Aí depois ela pegou e falou, não, eu vou orar pela minha irmã Stephanie. E logo eu engravidei, né? Então, nós cremos no poder da oração. E eu creio que a oração do justo é igual a palavra do Senhor diz. Ela pode muito em seus efeitos. Então, eu sou muito grata à minha família por sempre lembrar de orar por mim, né? E assim como eles oram por mim, eu também oro pela vitória deles. E eu sempre falo pra eles que a vitória deles é a minha vitória e a minha vitória é a vitória deles. E isso, gente, não é só minha família, minha família. Eu também oro pela família do meu esposo. E oro por tantas outras famílias, né? Mas eu tô falando da minha família porque foram algumas coisas que aconteceram segundo a oração que eu recebi lá, né? Dos meus irmãos, da minha mãe. Então, foram coisas que eu vi o Senhor agindo, tá bom? Hoje eu passei só pra contar isso pra vocês. Depois eu vou contar pra vocês sobre referente ao parto, né? Coisas que aconteceram lá. E foi também um momento bem bacana, bem legal, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.